Dando sequência ao nosso encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade e agora abrindo espaço para a temática cultura, falando um pouquinho sobre uma ação que movimentou as escolas da nossa região em 2023 e agora nesse novo ano terá continuidade. Mas explicando melhor sobre o que eu estou aqui apenas apresentando, a minha convidada, a Natália Corioletti, atriz, diretora de teatro e arte educadora, que vem hoje falar sobre o projeto Histórias Fora da Caixa. Natália, seja bem-vinda à nossa TV Galega, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Projeto Histórias Fora da Caixa, por si só, já deixa assim um imaginário muito grande, mas ao mesmo tempo, com muito cuidado, com muito zelo, ele foi apresentado e ele impactou a vida de muitos alunos em 2023. Apresenta para quem nos acompanha agora aqui também na TV Galega, que projeto é esse? Olá, o projeto Histórias Fora da Caixa é um projeto que vai aliar literatura e teatro. Então a gente trabalha com mediação literária e também com interpretação teatral, né? E tem uma caixa mágica da onde saem histórias, mas sabe, Denise, só as crianças é que conseguem abrir, porque tem que ter o poder da imaginação muito forte. Olha que bacana. Como é que nasceu esse projeto? Como é que ele foi pensado até ele se tornar uma realidade e até ele chegar ao encontro dessas crianças? Esse projeto ele existe desde 2016. E ele surgiu justamente com esse desejo de aliar a contação de história, esse encantamento pela literatura nas crianças e o teatro chegar na escola, né? A gente vive num país onde o acesso ao teatro é muito difícil para a maior parte das crianças. E aí ele é um projeto que acontece dentro da escola, que não precisa assim de um teatro com luz, com cenários, ele acaba cabendo no espaço escolar e a gente atende as crianças muito próximas da gente porque elas precisam encontrar esse livro que está dentro da caixa mágica. E agora nessa temporada que a gente está fazendo aí, ele está com patrocínio da Lei Rouanet, então são 84 apresentações nessa viagem dele pelas cidades aqui próximas a Blumenau. E aí a gente vai idealizando etapa por etapa. Ele já teve uma etapa municipal, pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, teve uma etapa estadual, num outro edital, e agora a gente está com esse projeto via Lei Rouanet. Nas escolas aqui da região serão mais de 80 apresentações, né? Essa última etapa agora desse ano finaliza então esse nosso encontro com as crianças. Pois é, e fala um pouquinho mais sobre essa experiência, esse encontro. Que mundo é esse? Que história é essa? Que livro é esse? São várias propostas de livros, é uma única história, ela se desenha, se modula conforme vai chegando no espaço escolar. Apresenta tudo para quem está nos acompanhando e quer viver isso com vocês e não está na escola, mas quer entender como é que é esse universo. Cada vez que a gente encontra as crianças na escola, a gente pode encontrar elas em faixas etárias diferentes. E aí, cada vez que vai abrir a caixa mágica, vai ter uma história adequada àquela faixa etária de crianças, né? E daí tem uma curadoria que a gente fez dessa literatura. Nessa etapa, tem muitas histórias que falam sobre a relação da criança com a natureza, com o meio ambiente. E a gente já fez outras etapas onde a gente só selecionou autores catarinenses. Vai depender, é um projeto que se adapta muito, sabe? E aí sempre tem uma curadoria minha da produção, porque a nossa preocupação é que a gente chegue com literatura de qualidade, né? Então sempre são autores importantes, ilustradores importantes, porque o livro por si só é uma obra de arte, né? Pois é, olha que grande oportunidade esse momento. Estamos no período de férias, por exemplo, e agora aqui dividindo esse espaço que nos acompanha em casa, vendo os seus filhos, vendo os seus sobrinhos, vendo a garotada, até com um tempinho a mais agora no período de férias, e podendo, por exemplo, experimentar ou dividir com eles momentos como esse. Vale a pena também, vale aqui a dica, vale a orientação. Para colocá-los no universo da literatura e viver isso com eles também, né? É muito importante para a criança quando o adulto media a literatura, né? Quando a gente, lógico, faz no espetáculo todo esse encantamento a partir dos elementos do teatro, né? Mas todo mundo pode contar uma história para uma criança, né? Uma história que você viveu, um livro que você lia, ou ir a uma biblioteca buscar o livro com a criança e ler para ela. A criança gosta muito quando a gente lê, quando a gente faz as vozes, cada um do seu jeito, né? E é assim que a gente vai criando um público leitor, um público que gosta de arte de uma maneira geral, né? A experiência do teatro, a experiência do contar a história está muito na origem do teatro, né? A gente vai assistir a um espetáculo para ver uma história.
Mas a gente também pode ver uma história no livro. A gente vai brincando com essas duas realidades no espetáculo. Mas em casa dá pra brincar com as crianças também. Dá pra ler o livro, dá pra fazer a história do livro. Dá pra brincar nas férias de vamos fazer um teatro aqui em casa com esse livro. Eles adoram, né? Aqui, a gente não vai sair desse local. A gente está sentadinhos aqui no nosso cenário na TV Galega. Dá para, de repente, trabalhar a imaginação e, quem sabe, um minutinho só de botar aqui o momento atriz também presente. daquela observação que foi já no contexto escolar e agora dividir com quem está nos acompanhando, por exemplo, o mundo do teatro, se resumindo em um minutinho teu para poder também trazer essa experiência. É um desafio? Então, tá, vamos fazer como no espetáculo, então. Como é que seria? No espetáculo, a gente faz uma corrente de imaginação. Então, para fazer essa corrente de imaginação, a gente vai fazer assim, todo mundo coloca a mão aqui. E aí a gente vai juntar esse dedo, com esse dedo, com esse dedo, com esse dedo, com esse vai formar um farol. O farol é onde fica uma luz. E a luz da imaginação é azul. Então, imagina uma luz bem azul, imaginou? Agora, todo mundo tem que fazer junto, porque é só assim que a caixa mágica abre. E aí a gente vai chamar alguém com imaginação muito forte para abrir a nossa caixa aqui da imaginação. Agora quem foi escolhido aí levanta, vai lá onde está o livro, pega o livro e conta para quem está do seu lado. Nossa, que bacana. Imagina isso com muitas crianças. A luz aparece. A atenção delas e depois querendo mais, querendo continuidade e querendo viver isso ali intensamente. Mas elas continuam, porque a caixa é mágica. E quem fez a caixa foi uma fada, Denise. Olha só. E aí dentro da caixa tem sementes de história. E cada criança ganha uma para levar para casa. Já plantou uma semente de história? É assim que a gente quer fazer com esse projeto. A gente quer plantar uma semente para que esse encantamento nos acompanhe quando a gente cresce, né? E que nos tornemos pessoas que possam ver uma história, ouvir uma história e entender o quanto o imaginário transforma, né, o ser humano. E nada melhor do que ocupar o espaço escolar para plantar também levar essa história, plantar essa semente e instigar os próprios professores a continuarem, porque não depois também essa maior aproximação com o livro, com a arte, com o teatro. Claro, a semente é brotada lá junto com o professor. E aí depois que o professor brota a semente, às vezes eles nos enviam, né? Essas histórias que surgem, os desenhos que as crianças fazem, é muito legal de receber esse material do professor. E nessa circulação do projeto a gente também fez oficinas com jogos teatrais e literatura. E os professores participam, depois as crianças seguem brincando com o que a gente faz na oficina junto com os seus professores, né? É o intuito também do nosso projeto, eu também sou professora, que a gente cria essa relação com o professor, né? Porque é através do professor que a criança às vezes acessa um lugar cultural. Né? Nem toda escola tem um professor de teatro, mas todos os professores podem jogar, podem brincar e podem se divertir através do teatro e da literatura, né? Que a escola seja um espaço onde a gente vai estar com a arte e a educação de mãos dadas, né? Isso que é uma das ideias também de Histórias Fora da Caixa. E para esse 2024, então, como é que ele vai se desenhar? Como é que ele vai ter continuidade? Então, explica pra gente um pouquinho mais sobre o ano de 2024 e o projeto Histórias Fora da Caixa. Ele entra na terceira etapa dessa edição dele pela Lei Rouanet, né? E aí ele vai fazer mais algumas cidades. Acho que em 2024 a gente vai para Brusque, para Botuverá, acho que a gente já foi. São muitas cidades, são 11 cidades. A gente faz Pomerode, já fez Gaspar, já fez Blumenau. Tem mais algumas cidades, acho que... Falasse há pouco nessa questão da faixa etária também, para cada grupo, para cada turma, é um conteúdo, é um projeto sendo construído para aquela determinada faixa etária, mas isso equivale ao quê? Também às séries iniciais, a educação infantil também se faz presente, ou é mesmo no contexto ali das séries iniciais até o 9º ano? Essa versão do projeto é bem voltada do 1º ao 5º ano. Ao 5º ano. Isso. E aí a gente vai ter as literaturas adequadas, né? Tem livros que a gente pode contar para uma criança do 1º e para uma criança do 5º. Tem livros que são mais indicados para uma criança que está em fase de alfabetização. Tem histórias mais complexas que o 5º ano gosta mais. Então, na escola a gente também consegue, lá nessa caixa mágica, a fada consegue pensar assim, acho que para essa turma vai combinar mais essa história, né? Essa é também uma das possibilidades da escola, da gente mediar uma literatura mais assertiva, né? Ô, Natália, e o retorno do público, das crianças ali que estão recebendo, né? Que estão frente a frente com você também, como é que é esse retorno? Passa esse feedback também pra gente, por favor. É muito legal. Quando a arte chega na escola, ela cria um espaço do afeto, né? E
a criança passa muito tempo da vida lá. E essas memórias afetivas que ela vai criando lá nesse lugar são importantes. Então é o dia que ela vai chegar em casa e vai dizer: hoje teve teatro na minha escola, hoje teve uma coisa diferente, tinha uma bolsa de figurina, era diferente. Ai, eu que abri a caixa, né? Então vai criando essas memórias para as crianças. E o retorno é muito legal, Denise. Eles gostam muito, eles abraçam, eles vêm da... Ai, você fez muito... Os maiores, né, que já entendem a relação do teatro. Ai, você fez muito bem a apresentação. Ou... Ai, a minha mãe já leu esse livro. Eles querem vir depois do espetáculo conversar comigo, contar, bater foto. É bem legal. Como é que você avalia, por exemplo, o crescimento das redes sociais, da era digital, a própria inteligência artificial também que veio para ficar, para transformar as nossas vidas e, ao mesmo tempo, esse novo conceito de sociedade também continuando a valorizar a arte, a cultura e, mais do que isso, a literatura, o teatro, esse universo que você já vive há muito tempo? Eu acho que as coisas vão caminhando juntas, né? E a gente vai encontrando maneiras de mediar. Esse contato ao vivo que o teatro tem desse personagem tá aqui na minha frente. No caso desse projeto, as crianças ficam muito pertinho, né? Tira um pouco dessa lógica desse virtual que tá lá longe, né? Esse imaginário que eu tenho que colocar o dedo na tela ou ver na TV. De repente, aquele personagem tá aqui, vivo, do meu lado. E eu posso conversar. Ao mesmo tempo, tem a história que tá lá dentro do livro. E tudo isso acontece junto. São inteligências que as crianças desenvolvem. Eu acho que essa relação que eles têm com as mídias contribui muito, sabe? Para a criança compreender essa relação, esse jogo. E nós, como educadores e como artistas, cada vez mais temos que entender que isso faz parte, né? Tem algumas, num outro projeto, não nesse, nós filmamos também. No YouTube tem algumas narrações da história saindo da caixa mágica. A gente também fez a experiência de filmar, muito na época da pandemia, onde as crianças não podiam acessar. A gente fez uma versão filmada, por exemplo, né? E que vai causar uma relação com a criança, né? O teatro, nessa sua coisa efêmera disso está acontecendo aqui agora, vai ter outra relação, mas tudo se soma. A respiração é diferente, esse estar frente a frente, esse cenário sendo construído, ele é diferente, sim, sair desse universo da tela, que a gente sabe que cada vez mais está presente, e muitas vezes os adultos precisam cuidar um pouquinho mais dos seus filhos, né? Sejam eles crianças ou adolescentes, mas esse estar frente a frente com a arte, a respiração se transforma também, né? Esse dia uma criança falou, tinha uma história que falava sobre o que as crianças podiam fazer para o mundo melhorar, daí ela falava que era muito legal imaginar mesmo, porque a gente tem que parar, tem que brincar, porque a gente fica muito tempo mexendo no celular e que isso não ajudava a imaginação, na opinião daquela criança. Quer dizer, não foi um adulto falando, não, foi uma criança. E a professora no fundo fez assim, tipo, nossa, que orgulho, né? A partir daquela história a criança deduziu que para ela se divertir mais, ela precisava brincar. E aí, então, a gente vai conseguindo que as crianças pensem sobre, né? Talvez era uma criança que ouviu isso em casa, ou que tem esse uso da tecnologia mediado, e essa era a opinião dela. E justamente quando a gente conta uma história, a gente é ouvinte, que a gente ouve a reação da criança, e ela vai criando o seu pensamento sobre aquela história. E as opiniões diferentes contam, e são todas bem-vindas, né? Aproveitar mais uma vez, momento de férias agora, muita gente ainda fora do espaço escolar, as crianças aproveitando ao máximo esse período, nem sempre os adultos podendo acompanhá-las porque já estão também voltando às suas jornadas de trabalho. Qual é a dica que a gente poderia também dar aqui, repassar para contribuir com esse momento de férias? Brincar, que a gente possa brincar, né? Como a gente sempre brincou, que mesmo com todo esse acesso tecnológico, uma caixa pode virar muitas coisas. Uma caixa de papelão, uma bola, um jogo que a gente joga com as mãos, uma brincadeira de equilíbrio. Tudo isso funciona em qualquer lugar, né? Dentro de casa, no quintal, se tá calor, né? A gente pode brincar de quantas coisas que voam pelo ventilador. A criança tem um universo imaginário muito pronto. E às vezes a gente também tem que fazer esse esforço de voltar para esse lugar, né? De brincar. Se permitir mais isso, né? E aproveitar esse momento. As férias estão cada vez mais curtinhas, né? É pouco tempo que a gente fica com as crianças em casa, que a gente possa deixar tudo bagunçado e brincar um pouquinho. Depois tem o ano inteiro para deixar tudo arrumadinho. Gostei. E para te acompanhar, para também seguir esse 2024 contigo, de que forma? A gente tem um Instagram que a gente alimenta sempre, chama Histórias Fora da Ponto Caixa.
Lá pelo direct dá para falar comigo ou com quem nos auxilia na produção. Às vezes eu respondo, às vezes outra pessoa responde, mas a gente sempre responde tudo. Tem alguns vídeos que eu te falei no YouTube, daí também é só procurar pelo meu nome, Natália Curioletti, com 2 T's e I no final. Vai ter lá também algumas filmagens de algumas histórias. E aí também tem as redes sociais, só procurar lá que a gente sempre responde. E acho que no do projeto tem até algumas dicas de livro para quem quiser. Que livro que eu leio para criança, a gente coloca lá às vezes também. E é isso. Expectativa grande para esse 2024. Muito feliz por estar começando Sim, mais um ano. Muito feliz por começar mais um ano e por finalizar também essa etapa tão grande, né? Dos projetos, todos os editais que a gente trabalhou, esse é o maior, né? Que a gente vai fazer mais apresentações. E também conseguiu alcançar muitas crianças, né? Isso a gente nos deixa muito feliz. É uma equipe muito grande que trabalha pra gente conseguir, né? Quem vê o espetáculo sou eu lá em cena, né? Mas tem muita gente que trabalha conosco para que a gente chegue no público. Entre elas a Nani, que é a ponte Nani. nossa aqui dessa conversa importantíssima. A Nani, que é a nas nossa redes assessora de sociais. imprensa há muito tempo, Posta maravilhosa. muita coisa e divide boas ideias com a gente. Quem faz a produção é a Soa e Arte e Cultura, né? A Soila também que é uma produtora muito experiente. Quem viaja comigo é a Nathalie Petter, que é outra atriz, produtora, mas que também está lá nos bastidores comigo no dia. O Maurício Uber, que também a gente trabalha juntos, e aí ele também vai comigo, ou ele ou a Nathalie me acompanham. E aí tem mais um monte de gente, né? A Paula, que fez toda a parte gráfica do projeto, né? Tem muita coisa que precisa ser feita pra gente chegar no espetáculo, né? Desde eu ensaiar sozinha em casa, até quem editou a sonoplastia, até quem me ajudou a fazer o cenário, até a Ana Paula que fez o figurino. É muita gente. Eu vou depois esquecer de alguém, gente. Compensador depois disso é aquela carinha, aquele sorriso, são os aplausos, é a construção de uma nova história muitas vezes, ou ao mesmo tempo você começar a fazer parte também daquela história. Né? Exato, é muito carinhoso, né? A gente, quando é artista e resolve se dedicar ao público das crianças, a gente vai receber muito carinho e precisa sempre pensar nisso, né? Que a nossa obra seja afetiva, porque a criança merece isso. Nosso público também mereceu muito a tua presença aqui. Agradeço demais. Foi um prazer te receber e dividir com quem nos acompanha também esse teu trabalho, esse teu projeto. Parabéns, tá? Prazer em te conhecer, foi muito bom estar aqui. Isso aí. Gente, assim a gente termina mais esse bloco, tá? E no nosso último bloco, o assunto em pauta é cuidados com os nossos... Agora, durante o verão, cuidados redobrados, tá certo? Daqui a pouquinho, esse assunto sendo colocado em evidência aqui no nosso encontro. Agora a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já.